tarde, o meu nome é Marta Miranda, eu sou diretora editorial da Manuscrito e tenho um enorme prazer de hoje de estar aqui sentada convosco, em primeiro lugar, porque acho que nada disto seria possível sem vocês, leitores, e sem os autores também. À minha direita tenho a Rita da Nova, à minha esquerda o Álvaro Cúria, autores com estilos de escrita bastante diferentes, mas que se unem numa característica particular. São meus autores, não era isso que eu queria dizer, já são considerados as novas vozes da literatura portuguesa, uma nova geração de autores. Eu gostava de começar por vos perguntar o que é, no vosso entender, fazer parte desta nova voz de autores. Se é de facto uma questão geracional, ou se vai além disso, se é uma questão de temas, se é uma questão de estilo. O que é que para vocês é ser uma nova voz da literatura portuguesa? Rita, estás a olhar para mim com um olho muito desconfiado, mas eu vou começar por ti. Não sei, estão a ouvir, também estou, portanto vocês também à partida estarão. Olá, tudo bem? Antes de mais, é um prazer estar aqui mais uma vez na Feira do Livro com a Marta e com o Álvaro, duas pessoas de quem eu gosto muito, não é só aqui neste momento em que estamos os três, mas de quem gosto mesmo muito e com quem converso muito precisamente sobre estes temas e sobre livros e sobre escrita. E eu acho, Marta, para responder à tua pergunta, que é uma mistura das duas coisas. Eu acho que tudo começa de uma forma geracional, não é? Porque eu e o Álvaro somos mais ou menos da mesma geração de idade. Eu estou a ser simpática, não é? Ou então estou eu a ver-me como uma senhora mais... Não, estou a brincar. Não, mas somos mais década, menos década, mais... Não é? A coisa é mais ou menos semelhante. Acho que é isso, obviamente, mas acho que também tem aqui tem características de tom e de estilo, não necessariamente estilo de escrita, mas temas e uma forma muito interessante de explorar uma coisa que eu acho que até agora não era tão explorada na literatura, que é o silêncio. E a maneira como o silêncio dá espaço à falta de comunicação e como essa falta de comunicação dá origem a uma série de questões que antes não eram tão importantes na literatura, porque tínhamos outros temas para serem tratados, e eu acho que agora há, sobretudo para quem escreve, como eu e o Álvaro, dinâmicas entre pessoas, nomeadamente familiares. Aqui no Filhos da Chuva temos muita dinâmica familiar, obviamente também temos muita representação política, mas há obviamente este lado familiar, nos meus livros isso também existe, e eu acho que falamos essencialmente deste espaço que dá aso a muitas interpretações, mas também que dá aso a faltas de comunicação, mal entendidos, mas também dificuldade em comunicar, dificuldade em dizer as coisas como as sentimos, e é por isso que eu acho que os nossos livros existem, para tentar falar um bocadinho de... Acho que isso é muito geracional, da nossa geração, passa o pleonasmo, e acho que seria apenas natural que nós explorássemos isso, obviamente que é em contextos completamente diferentes, os livros são muito diferentes, mas se tivesse de dizer uma coisa que eu identifico nesta nova geração, eu acho que é isso. Álvaro, tens o micro, aí ia-te passar. Sim. Bom, boa tarde a todos. Novamente agradecer a Marta a presença, a Rita por estares aqui também comigo, e não vou dizer o quanto gosto delas as duas porque elas já sabem. Enfim, é um prazer realmente estar aqui contigo, Marta, mas sobretudo contigo, Rita. Eu admiro-te imenso e gosto muito de ti. As pessoas costumam dizer gosto de ti como pessoa, não é? Mas as pessoas só podem ser pessoas, não podem ser candeeiros, nem mesas, ou assim, não gosto de ti como mesa. Então gosto de ti como pessoa. Porque nunca me viste como mesa, mas Exato, também não é está a ser gravado, portanto não é o melhor contexto. Que como mesa, pá, deve ser. Marta, em relação à questão, quando tu me lançaste este desafio de falarmos sobre a nova ficção portuguesa, eu pensei logo na geração de 60, porque essa é que está cunhada como a nova geração da literatura portuguesa, que são aquela que veio se opor ao neorrealismo, que veio retirar um pouco da política crua da literatura, que veio trazer mais o simbólico, mais o não enunciado, e que realmente trouxe-nos nomes muito importantes, como o José Cardoso Pires, a Agostina Bessa Luís, etc. Depois, rapidamente percebi que não iríamos ter aqui falar sobre essa perspectiva mais diacrónica, mais histórica da literatura, então trazendo para os dias de hoje. E tive grande dificuldade em pensar
agora já não tenho tanto porque deste-me umas pistas, mas tenho grande dificuldade em pensar o que é que nos une a todos nós os que escrevemos agora. Eu acho que é preciso termos uma certa distância temporal. Se calhar daqui a 10 anos, se calhar daqui a 15, 20 anos, vamos olhar para os dias de hoje e vamos pensar, eles escreviam tendo em conta principalmente estes temas, ou escreviam desta forma, usando. Algumas características mais práticas que eu posso notar é que há um género um bocado híbrido, ou seja, nós olhamos para o meu livro, olhamos para o teu, olhamos para outros livros que estão a ser escritos agora e não os conseguimos definir exatamente numa categoria. Isso antes acontecia muito, agora nós não os... eu já vi o meu livro em ficção científica, em fantasia, em banda desenhada, nas livrarias, já o vi em todos os sítios possíveis e as pessoas vêm e dão-me esse feedback. Eu acho que essa hibridização que acontece agora nos livros, acho que é nova, não sei se é boa ou se é má, mas é nova, é uma coisa muito nova. E também, embora tenhamos todos idades diferentes e temas diferentes, estamos todos inseridos num contexto onde as redes sociais e o digital e as novas perspectivas, a nova forma como nós captamos informação está presente. Por isso é uma coisa que nos une a todos os que escrevem agora e que não existia no início do século, no século XX, etc. E é importante refletir sobre isso também. A esse propósito, pergunto-vos, o que é que vos move para escrever? É uma urgência pessoal? É uma forma de tentar entender o mundo? Vocês tocaram aqui várias vezes que muitos dos vossos temas são geracionais, de certa forma. Fazem-no porque precisam, parte de dentro de vocês, fazem-no para compreender o mundo ou para tentar ajudar, esta expressão é péssima, mas não me ocorre outra, tentar tornar o mundo melhor, tentar deixar a vossa marca? Isto talvez seja polémico, mas eu acho que o nosso papel não é deixar o mundo melhor. Eu acho que o nosso papel é questionar e ajudar as pessoas a questionar e a refletir. Se essa reflexão e se esse questionamento levar a tornar o mundo melhor, ótimo. Mas eu diria que eu escrevo porque é a minha forma primordial e preferencial de compreender o mundo e de me compreender a mim também. Eu acho que as duas coisas andam de mãos dadas. Acho que é impossível, sim, dissociá-las. Acho que é importante vermos... eu, pessoalmente, quando leio, não gosto de livros que me dão a papinha toda e que me dizem pronto, e a moral da história é... Não, para mim a moral da história tem de ser uma coisa que tem de ser compreendida por mim e, idealmente, nem existe. O que existe depois de eu ler um livro são mais perguntas, mais questões, mais temas sobre os quais eu se calhar nunca tinha pensado ou sobre os quais eu não tinha visto aquela perspectiva do autor, do autor, das personagens, que eu concordo ou não. E então eu acho que eu escrevo numa primeira fase para mim, para compreender. Depois, quando nós editamos, quando revemos, quando estamos nesse processo, aí eu estou a trabalhar para ser lida. E depois, quando eu sou efetivamente lida, eu acho que aí eu acho que há um lado muito bonito que existe entre nós e os leitores, e aquilo que tu falaste, Álvaro, de termos acesso às redes sociais e das pessoas poderem estar mais perto, acho que facilita esse trabalho e essa compreensão de... Há um trabalho em conjunto com os leitores para... os leitores retiram do nosso livro aquilo que tiverem de retirar consoante a sua experiência, o seu contexto pessoal, etc. E nós podermos saber isso é bonito, mas eu acho que é perigoso colocar-nos na posição de com o meu livro vocês vão aprender X e Y. Não, a ideia para mim nunca foi essa e nem nunca será. Sim, concordo plenamente. Acho que isso acontece quando se escreve livros técnicos. Não é? Isso, pronto, eu escrevo porque eu tenho montes de coisas para dizer e prefiro escrever do que falar a maior parte das vezes. Há um exercício que acontece quando eu estou sozinho, quando eu estou com o meu computador à frente e eu tenho muita coisa para contar e às vezes as coisas passam da cabeça diretamente para as mãos e só depois é que eu releio e penso, meu Deus do céu, o que é que eu acabei de escrever? Mas pronto, é essa urgência sem nenhum propósito. Eu antes de escrever Os Filhos da Chuva já tinha escrito muitas coisas que não foram publicadas e que partiam dessa vontade que eu tinha de me expressar através da palavra escrita. Não tinha propriamente uma necessidade de as levar aos outros. É maravilhoso, é ótimo que os outros leiam aquilo que escrevo, mas também, como estava a dizer a Rita, eu não espero nada dos leitores. Não espero que gostem, não espero que não gostem, não espero que fiquem pessoas diferentes, não espero que fiquem pessoas iguais, não espero absolutamente nada. Eu penso... O tempo que eu passo a pensar nos leitores enquanto escrevo é um total de 0 segundos. Não penso exatamente, não penso nas pessoas que vão ler.
precisamente porque é esse exercício que me sai muito de dentro. E essa questão que a Rita estava a dizer é fundamental, que a literatura hoje em dia não esteja demasiado presa ao modelo de pensamento que existe nas redes sociais. A literatura, se há alguma coisa que poderemos retirar de livros, é o sentido crítico. E se calhar o mundo está porque está, também porque as pessoas leem menos e leem cada vez pior. E leem livros cada vez mais imediatos, mais fáceis, mais consumíveis, que não exigem atenção, que não requerem crítica, que se prendem em emoções extremas, de ver quem é que chora mais, quem é que fica... E depois põe tudo nas redes sociais. Nada contra, tudo bem, mas isso não é o tipo de leitura que nos faz desenvolver um sentido crítico capaz de depois, perante outras decisões, nós termos uma arquitetura cerebral, termos uma dinâmica cerebral que nos permite pensar e dizer, ok, isto está aqui, se calhar isto não quer bem dizer isto, se calhar este político não está bem a dizer isto que eu penso, que ele está a dizer, se calhar está a dizer outra coisa. Esta ponte crítica consegue-se muito através da literatura e espero que com os meus livros, se há alguma coisa que eu espero que as pessoas retirem, é essa tal capacidade de pôr aqui o ginásio do cérebro a trabalhar um bocadinho. Só acrescentar uma coisa que estavas a dizer, disseste que não pensas muito nos teus leitores enquanto escreves. Eu também não penso muito, na realidade, penso neles numa lógica de quando estamos a editar e a rever, tornar o mais claro possível as coisas. Sim, mas acho que o contrário também tem de ser real. Eu acho que o leitor também não deve esperar nada do autor. Sem dúvida, sabes? sem dúvida. Sim, não, sim. Acho que no outro dia fui ouvir uma conversa no 5L, no festival do Alberto Manguel, e o Alberto Manguel disse uma coisa que ficou muito gravada no meu cérebro, que foi: eu estou-me a marimbar para as intenções do escritor. E acho que todos vocês deviam estar-se a marimbar para aquilo que eram as intenções do escritor e desenvolver esse sentido crítico de que falavas. Acho que o contrário também tem de ser real, do ponto de vista do leitor para o escritor. Sim, claro, até porque depois há a expectativa de que determinado escritor escreva dentro de um género ou passe o mesmo tipo de emoções que passou em livros anteriores, e o escritor é livre de se reinventar à vontade, não tem que estar preso a modelos, não tem que estar preso a absolutamente nada, a não ser, claro, a uma boa escrita, sem erros ortográficos e com uma densidade que permita tal esse espírito crítico. Mas há uma identidade de um escritor. Sem sombra de dúvida que a metamorfose é importante, mas tu, enquanto escritor, sentirás que tens uma identidade. Foi fácil descobri-la antes de publicar o primeiro livro? Olha, foi porque desde que eu sou muito miúdo que eu escrevo assim. Desde os 12, 13 anos, depois claro que fui depurando, fui melhorando, fui tendo mais léxico, mais estruturas, etc. Mas eu nunca escrevi de forma diferente. Já tentei e saiu uma coisa horrível, por isso, e quando fazer um esforço para escrever de forma diferente é das piores coisas que podem fazer a um escritor, pelo menos a mim. Por isso, essa tal identidade, no meu caso, passo-a através da língua, da linguagem, e sai de forma natural. Eu, pelo contrário, acho que a minha identidade está nos temas, na maneira de ver certas dinâmicas interpessoais, e acho que a escrita está a acompanhar e está a ser desenvolvida, obviamente, essa tal metamorfose de que falavas, mas eu sinto que a cada livro descubro um bocadinho mais sobre aquilo que eu vou ser daqui, se tudo correr bem, durante muitos anos, mas acho que a cada livro ou a cada coisa que escrevo, não necessariamente um livro, não é? Coisas que vocês nunca vão ler, graças a Deus, ainda bem, acho que a cada coisa que escrevo eu apuro um bocadinho essa minha identidade através da língua, através da escrita, e fico feliz que assim seja. Acho que é um dos poucos trabalhos, das poucas profissões em que, por não haver tantas regras no sentido de como é que se faz, como é que não se faz, até onde é que é suposto chegar, o que é suposto fazer, nós podemos trilhar esse caminho, e isso é muito positivo. E é uma evolução, não quer dizer que não, claro. Sim, mas tu dizes. Sim, mas tu se calhar tens essa certeza de eu escrevo assim, desde cedo. Sai assim. Exato. Eu tenho mais ou menos, eu sei que eu quero escrever sobre X, Y e Z. A minha maneira de escrever, acho que este livro é muito mais a minha maneira de escrever do que eram os outros dois, mas não posso dizer que o próximo não seja ainda mais. Portanto, é por aí. Não deixa também de ser um caminho evolutivo, não é? Mas eu percebo também o que queres dizer ao nível de não conseguir, por mais que tentes escrever de outra forma, não seria possível.
Vocês são da opinião, esta pergunta é tramada, que estas novas vozes da literatura portuguesa estão a distanciar-se ou a aproximar-se da tradição literária? Não, acho que aqui vamos ter que ir atrás ao que o Álvaro dizia de acho que só daqui a muito tempo é que vamos perceber. Eu diria que estamos a aproximar-nos em algumas coisas, a afastar-nos noutras. Não sei se tenho uma resposta para ti, Marta Miranda. Pois, é isso. E também eu não consigo ainda perceber o que é que são as novas vozes, porque são muito diferentes entre elas, todas. Há escritores que escrevem, escritores que estão a escrever neste momento e que apareceram nos últimos 5, 10 anos, que escrevem uma prosa, uma escrita muito literária, do ponto de vista expressivo, estético, e há outros que não escrevem uma escrita literária, que escrevem uma escrita muito, muito mais voltada para outro tipo de intenções. Por isso, para já, é-me muito complicado pensar em termos de tradição o que é que nós estamos o que é que nós estamos a colher ou não. Até porque acho que só daqui a algum tempo é que nós vamos perceber quem é que são de fica. facto as vozes desta nova geração. Não estou a dizer que sejamos nós, não é? Quem sabe, se calhar vamos ser, se calhar não, mas acho que só daqui a algum tempo é que vamos conseguir perceber quem é que faz. Espero que sejamos, na verdade, mas... E olhando agora um bocadinho para o próprio mercado literário, como é que o compreendem? Vocês acham que estamos a assistir a um boom porque está a haver também meio, e agora falando no caso específico português, que é uma realidade muito própria, está a haver mais liberdade para se dar espaço, mais capacidade, não é liberdade, mais capacidade para se dar espaço a estas novas vozes? Acham que sim? Acham que o próprio mercado está à procura dessas próprias novas vozes? Ou pelo contrário, isto é uma coisa natural de acontecer? Eu acho que o mercado está à procura dessas novas vozes. É isso que eu sinto. Acho que é bom ter muitas pessoas a escrever, ter muitas... Desculpa, porque acho que vai ajudar-te a responder, porque eu também não coloquei bem a pergunta. O mercado está a dar espaço e o público está à procura? Isso é uma questão muito complicada e como esta conversa está a ser filmada, eu acho que não... É assim, ainda estamos para compreender também se uma maior quantidade de livros publicados influi ou não de que forma é que influi ou não nesta geração que está a ler mais. No mercado, de certeza, porque está a vender mais, mas ainda estamos para ver o facto de pessoas lerem 20 e 30 livros por mês, de que forma é que no futuro isso se vai refletir sobre precisamente aquele sentido crítico e capacidade interpretativa dessa pessoa. Eu tenho as minhas grandes dúvidas em relação a isso. Eu acho que às vezes as pessoas leem muito, mas leem livros todos iguais e depois no fim não têm essa tal capacidade crítica, essa capacidade de pensar que aquilo que a literatura lhes devia transmitir, se há alguma coisa para a literatura transmitir. Às vezes ler 1 ou 2 livros, fugir um bocadinho do género, é uma sugestão que eu faço sempre, arriscar. Se gostam sempre de um género, vão à estante e procurem qual é aquele livro que vocês deixaram de lado há 50 mil anos, peguem nele. Se vos parecer que está a ser um desafio muito grande em termos de escrita, conversem com colegas, insistam. Se não quiserem assistir, tudo bem, voltem a pôr lá o livro, mas é necessário ter a noção de que um maior número de livros publicados não significa obrigatoriamente uma maior qualidade de escrita nem de livros publicados. Eu acrescento ainda outra coisa, que é a clara confusão que há na cabeça dos leitores comuns. Não falo de nós que falamos sobre livros para viver, não. Falo do leitor comum, do leitor que vem aqui à Feira do Livro e de repente olha e vê 20 novos autores portugueses publicados este ano. Eles não sabem. Ou seja, é muito difícil para estas pessoas. Eu percebo que haja um lado mais conservador dos leitores, porque às tantas quem são estas pessoas todas que surgiram agora? Será que vale a pena ou não? Eu na semana passada, 2 semanas, já não sei o que é o tempo. Estive na Madeira a apresentar o meu livro com a Valentina Silva Ferreira. E apareceu que é maravilhosa. Que é maravilhosa e que vocês deviam todos ler. Uma finalista do Prémio Oceanos, que eu acho que não tem o crédito suficiente na nossa praça. E ela
tinha lá, ela é organizadora do clube de leitura da FNAC da Madeira, e tinha lá uma senhora que foi e que foi assistir à conversa, convidada pela Valentina. Ela tinha lançado o convite às pessoas do clube, e ela veio ter que falar comigo e depois disse-me: olha, eu vou-lhe ser já muito honesta, eu só vim porque a Valentina me convenceu, porque eu acho que eu não vos consigo distinguir. Agora, os novos autores, eu não consigo distinguir, não sei quem é quem, não sei quem é bom, não sei quem é, e prefiro não ler. Prefiro esperar um tempo e ver quais de vocês é que sobrevivem. E eu acho que isto é muito real. Por um lado, obviamente, é mau para nós novos autores, porque queremos ter a oportunidade de ser lidos e que nos deem essa oportunidade, e há muitos leitores que o fazem, ainda bem. Mas isto existe também, existe este lado de tanta gente, tantos novos autores, Exatamente. que até do ponto de vista do leitor para escolher o que é que quer, fica difícil. Sim, e é mais difícil também para nós e para os editores. Ou seja, antigamente existiam 4 ou 5 pessoas que se destacavam. Não é? Hoje há muitas, ou seja, não é? É muito melhor isso, claro, mas a nós dá-nos mais trabalho e é bom. Não é? Isso. Claro. Eu esqueci-me de dizer no início da sessão que vamos querer muito ouvir as vossas perguntas, portanto, mais ou menos 15 minutos antes de terminar a sessão, eu vou passar-vos a palavra, portanto, comecem já a pensar o que é que gostariam de perguntar. Álvaro, uma pergunta relacionada com uma coisa que tu disseste, eu gostei muito, acho que isto é um conselho importantíssimo. Nós temos tendência, é natural no ser humano, é assim que o nosso cérebro funciona, a agarrar-nos àquilo que já conhecemos, e temos muita dificuldade por vezes em sair fora da nossa zona de conforto. Portanto, acho que também nos livros isso é um conselho maravilhoso. Mas enquanto leitor, e tu podes também falar um bocadinho sobre a tua experiência na ótica de leitor, não achas também que é uma evolução? Ou seja, se calhar há determinados autores que exigem de nós, leitores, uma maturidade para conseguirmos chegar lá e tentar pressionar muito cedo. Acho que tentar pressionar um leitor com 20 anos a ler Proust, se calhar não faz sentido. Ou faz, pode fazer perfeitamente sentido, mas também não eu gostava de que também a pessoa de 20 anos não se sentisse desiludida por não ser o momento, e que isso não significasse que, pronto, então eu não sou claramente um leitor, nunca vou ser. Claro, sim, há uma idade para lermos os livros, não quer dizer que algumas pessoas não comecem mais cedo, nem que antigamente não se começasse já com outro tipo de autores. Quando eu era jovem, quando eu era adolescente, não havia tantos livros publicados, o que era péssimo, não havia tanta... Outra coisa que caracteriza muito a ficção hoje é a representatividade, a questão de termos diferentes personagens, com diferentes vozes, com diferentes identidades, isso é muito bom. No entanto, em adolescente, a única coisa que estava à minha disposição eram os livros dos policiais da Agatha Christie, que são muito bons dentro do seu género, eram já autores como Saramago, etc. E era isso que eu lia, pronto. E gostava muito a entrar, mas entrava e acabava por ler e li muito. Os clássicos e assim. Agora, a escrita não deve ser forçada. Eu digo muitas vezes quando vou a escolas e mesmo com os meus alunos, eu digo sempre, se querem ler, leiam. Se não querem ler, não leiam. Há outras formas de entrar em contacto com a cultura, como... não só o teatro, como também, por exemplo, a arte urbana ou outro tipo de atividades culturais que são tão válidas como a leitura. A leitura não pode ser obrigação. Eu acho que se os professores falassem sobre futebol nas aulas, ninguém via futebol, porque há sempre aquela ideia de que o que os professores dizem não é fixe e não é cool. Agora, é claro que há uma evolução. Não tem de haver obrigatoriamente uma evolução. Mas é claro que, naturalmente, o próprio leitor percebe que, ao pegarem certos livros que não têm uma estrutura tão complexa, não têm uma linguagem tão literária, tão trabalhada, depois pegam noutro e sentem, ok, isto preenche-me muito mais do que o anterior. O que eu acho que as redes sociais não estão a ajudar é a fazer essa transição. Entulham tanto os leitores de coisas que não prestam que é mais do mesmo e, sinceramente, pronto, ler é sempre bom, nem que seja a lista do supermercado, mas temos que de vez em quando passar para outro tipo de coisas, se queremos, ou se não entramos em contacto com outras formas culturais. Mas ainda assim eu acho que a literatura é uma forma privilegiada de nos fazer pensar criticamente. Sim, eu vou assinar por baixo de tudo o que o Álvaro disse, e vou, se calhar, fazer o apelo a quem nos ouve, que é criador de conteúdos digitais sobre livros,
para ajudar a fazer um bocadinho essa transição. Porque eu concordo plenamente, eu acho que ler é melhor do que não ler. Eu costumo falar na lógica da igreja, ou seja, nós, os amantes de livros, o mercado editorial, as pessoas que escrevem, as pessoas que leem, todos nós fazemos parte da mesma igreja, todos nós amamos o mesmo objeto, temos uma coisa que nos une. E nós estamos a conseguir chamar pessoas novas para a nossa igreja. As redes sociais estão-nos a ajudar a chamar pessoas novas. Agora, faz também parte do nosso trabalho ajudar essas pessoas que se quiseram juntar a nós a dar o passo seguinte. Obviamente que eu acho que, sem desprimor, para a primeira autora que me vem à cabeça é Colleen Hoover, não é? Que quando falamos destes livros mais leves, sem desprimor nenhum, eu própria li muitos livros dela. Eu acho que é ok uma pessoa ler todos os livros que existem da Colleen Hoover e é mais do que normal. Agora, podemos dar o passo seguinte e nós podemos dizer, olha, gostaste deste livro porquê? Pelo tema, pela maneira como está escrito. Olha, tenho aqui 2 ou 3 recomendações para ti que são muito boas dentro do género. Agora, o problema é aquilo que falávamos ali as duas em off sobre o algoritmo do TikTok, é que ele está feito para viralizar as mesmas coisas e, portanto, mais do mesmo, e vamos estar sempre a falar dos mesmos livros. É isso, e além de falarmos dos mesmos livros, os livros com o mesmo tipo de arquétipo, porque o que é que o TikTok quer? Quer coisas rápidas, consumíveis, a sensação imediata, a emoção imediata, e vai acabar por estar a recomendar livros que nos trazem unicamente isso, que duram um segundo. Não dura, ou os 5 segundos do TikTok, não sei, da atenção, não é? Por isso, isto depois tem muita influência nas nossas próprias estruturas cerebrais, na atenção, na capacidade de prestar atenção a coisas durante muito tempo. Desculpem, é um corgi, eu não tenho maturidade. Sim, ele podia se juntar aqui à conversa. Sim, por favor. Isso tudo depois vai ter essa influência lá está, no raciocínio. Mas sim, é melhor ler, é sempre melhor ler, não é? Voltando a vocês, enquanto escritoras, que temas diriam que são inevitáveis? Sério que me estás a fazer esta pergunta? Ok. Então, relação mãe e filha, não sei se já tinham percebido, é um pormenor dos meus livros, mas está lá em todos. Relação mãe e filha, dinâmicas familiares complexas, sentido de não pertença, abandono, mas também há coisas boas, eu juro. Mas acho que tudo isto pontuado com uma pequena dose de esperança, vamos dizer assim. É a democracia, sempre, não é? Ou seja, nunca terei uma personagem boa que seja extremista ou assim. Acho que na minha opinião, acaba sempre por acontecer isso enquanto escrevo, mas em relação a temas eu não tenho assim nenhum que diga vou ter que sempre passar por aí. Então vou-te fazer outra pergunta. Que temas tu não te vês a escrever? Sobre que temas não te vês a escrever? Não consigo fazer. Às vezes vejo pessoas a passar na rua que apanho só uma frase e depois já me apetece escrever um livro sobre isso, e são pessoas aleatórias que estão a dizer coisas, sei lá, ideias que eu já tive para escrever livros, coisas que nem sequer me passa pela cabeça de ninguém e de repente, quero escrever um livro sobre isto. Depois acabo por não escrever até por me esquecer que isso existe. Mas acho que não existe assim nenhum tema que eu à partida exclua. Bom, eu não gosto muito de coisas muito gore, muito daquele terror muito sangue e tal, isso não me vejo a escrever, mas quem sabe um dia... Agora também, que eu falei nisso já estou aqui a pensar... Olha, bem que ele podia ser giro. Não é? Começar aqui na Feira do Livro com uma grande chacina, numa apresentação da Rita e do Álvaro, imagina. Não, mas não me vejo a pôr de lado nada. Acho que nunca legitimarei, nem que seja através da ficção, nunca legitimarei posturas antidemocráticas. Isso é uma coisa... Até porque nem sequer conseguiria e teria nojo de mim próprio ao fazer isso. Mas tirando isso, venha qualquer coisa. Eu adorei, às vezes as pessoas passam na rua, dizem uma frase, eu penso na história de um livro. Como é o teu processo criativo de construção de um livro? Como é que é o processo de ter a ideia, antes até de sentares a escrever? Olha, nos Filhos da Chuva tinha uma ideia muito clara daquilo que queria fazer. Desenhei muito bem a história, desde o início até ao fim, com tudo o que ia acontecer, os passos, os capítulos, etc. Depois comecei a escrever e não ficou nada daquilo. A única coisa que eu tinha certeza que tu sabes era o final. E foi completamente diferente. Mas eu ia jurar que o final ia ser aquele e depois o fim foi diferente. O processo de escrita, para mim, passa muito mais por saber... Isto é a atenção também. Lá está a atenção. Por saber o que é que dava um livro.
Ou seja, ter a noção, estar atento às coisas e perceber isto é uma história, aquilo não é uma história. Isto é uma história e eu vou trabalhá-la e vou passá-la para as páginas. Isto tem que estar escrito, eu quero muito escrever isto. Mas não tenho, ou seja, deixei de fazer aquele desenho todo do livro, não fiz agora com este que vai sair em setembro. Em setembro, não. É muito diferente, claro, é muito diferente deste, mas não. Eu não sei dizer exatamente como é que é o processo. Sei que me sento em frente a um computador e escrevo. Se calhar cada livro também cada livro é um livro, não é? Eu acho que o processo deste e o processo do que vamos lançar agora em setembro foi completamente diferente. E tu, Rita? Acho que pode ser várias. Lá está. Acho que cada livro foi diferente. Inicialmente, se calhar, eu partia um bocadinho mais da lógica de temas que me interessam e coisas que eu vejo acontecer à minha volta, não necessariamente ouvir uma frase, mas padrões que eu observava à minha volta e sobre os quais eu queria falar. Este último livro surgiu noutro contexto completamente diferente. Contaram-me aquilo que eu costumo chamar a semente desta história, e foi um momento, como o Álvaro estava a dizer, em que eu soube logo ali que havia uma história e que eu queria explorá-la e desenvolvê-la. Aquilo que me contaram é mesmo só muita rama desta história, portanto eu tive muita liberdade para a desenvolver. Mas eu diria que pessoas a falar na rua é uma coisa que eu adoro. Ontem estava no metro de Lisboa, vou-vos contar esta história, e estava uma rapariga, mais ou menos da minha idade, a pedir dinheiro à mãe pelo telefone, a dizer: mãe, mas eu ando a pedir uns hambúrgueres à noite porque eu chego muito cansada, eu sei, mãe, mas tens de me emprestar dinheiro porque eu estou sem dinheiro. E eu estava a ler um livro e fiquei na mesma página do livro durante 20 minutos porque eu estive só a ouvir a história desta rapariga. Porquê? Porque ela depois desligou o telefone, depois de pedir enxar dinheiro à mãe, e ligou uma amiga a dizer: então vamos para os copos hoje? E eu: como assim? Eu apeteceu-me dizer: escolhas financeiras responsáveis, hein? Agora que tem dinheirinho na conta, que a mãe já fez um MBA, não é? Pronto, portanto, eu fico muito presa a estas coisas, e podem não informar uma história completa, mas informarão certamente dinâmicas, interações, personagens, etc. Sou cada vez mais cusca, eu acho. E depois, a partir daí, uma pessoa viaja. Não, completamente. E às vezes é só mesmo um pormenorzinho daquilo que tu viste, mas que eu fui o tempo todo para casa a pensar nesta rapariga, que ela ia para os Santos, e quantas vezes é que ela ia beber com o dinheiro da mãe, exatamente. Portanto, eu acho que pode ser um bocadinho de tudo. Eu também estou cada vez menos presa à estrutura que desenho inicialmente. Ela ajuda-me só acho que a pior coisa que eu posso sentir na vida é sentir que estou perdida. E então, como eu tenho essa estrutura, nunca sinto que estou, mesmo que depois vá completamente contra essa estrutura que desenvolvi inicialmente. E depois cada livro me ensina técnicas completamente diferentes e formas diferentes de explorar as histórias. Há uns em que eu prefiro escrever em casa, outros que eu prefiro escrever fora de casa. Acho que depois vai depender muito da história em si. Sim, uma coisa que eu também me esqueci de dizer, eu adoro personagens que não sabem tudo. A ideia, por exemplo, não quero fazer muito spoiler, mas enfim, uma pessoa mais velha a relatar algo que se passou enquanto ela era criança, não tendo a noção de que se as coisas foram realmente assim que se passaram, porque está simplesmente a reportar o que fazia, o que viveu quando era criança. Gosto muito da falha, da lacuna em literatura. Acho que é isso muito humana. Não, é muito humana. Vir-me agora para vocês. Para saber quem se quer juntar a nós nesta conversa e fazer a primeira pergunta. Um bracinho no ar? Não há bracinho Senão no ar? Nós fazemos aqui a história da menina do metro. A mãe deixou de lhe dar o dinheiro, deu-lhe o dinheiro e deixou de ir ao cinema um dia, saber finalmente uma novidade importante. Queria dar um beijinho ao Álvaro e à Rita e à Marta também, mas queria dizer que frisar uma questão que o Álvaro estava a dizer, que saem muitos autores portugueses, que é ótimo, mas na visão dos leitores também chega a uma altura que nós estamos completamente swamped com livros vossos, porque depois gostamos muito daquele, queremos ler aquele primeiro, mas eu também gosto muito daquele, simpatizo com aquele e queremos pôr, e pá, desde maio, agora em setembro sais tu, saem outros amigos, e nós também não conseguimos chegar a todos, e às vezes até queremos diversificar outro tipo de leituras, ler outras coisas, mas também sentimos na obrigação emocional, não é?
de vos ler, para apoiar, mas se para vocês é complicado gerir datas e até para as editoras, para nós também é muito complicado. Pronto, era só isso. Obrigada, Dora. Eu quero acrescentar uma coisa que é suburbano de facto, não é? Nós estamos sempre coisas novas. Eu também sou leitora e portanto também sinto a mesma coisa. Mas queria também lançar o desafio de irmos buscar livros que já foram esquecidos. E às vezes os livros que já foram esquecidos saíram há 1 ano ou há 2. E isso é um trabalho muito importante que nós podemos fazer pelos livros e pela literatura, seja ela portuguesa ou não, mas agora vamos focar-nos na portuguesa. É irmos pegar em livros que já não são novidades editoriais, que já nem toda a gente anda a falar, porque às vezes nós deixamos esses livros para trás. E sobretudo os livros que compramos na Feira do Livro de Lisboa, a preços ótimos e que depois lemos 7 anos depois. Eu sou culpada disso, por mim, contra mim falo, mas da próxima vez que planearem uma pilha de livros para ler ou que forem buscar um livro à estante, peguem num livro que já foi editado há muito tempo. Super apoio isso e depois acho que compreendo perfeitamente essa, porque também me acontece, não é? De querer ler muita coisa, não só portugueses como estrangeiros, então os brasileiros, se vamos para os autores brasileiros, esquece, aquilo estão anos-luz à nossa frente. Embora tenhamos aqui na sala pelo menos 2 dos melhores escritores portugueses da atualidade que estão a escrever agora, que é a Ruth Simões Ribeiro e aqui o Miguel Dalto, que sou super fã deles dois, leiam tudo que eles escrevem, porque se há bons representantes do que se está a escrever agora, além de nós, são eles. Por isso acho que tu bem sabes, nós depois vamos criando os nossos gostos, as nossas preferências e já fisgamos quando sai, ok, vai já. Mas não há pressa, não é? Não há pressa nenhuma. Não há pressa. Eu acho que isso é tão bom, não haver pressa. Ok, se calhar muita gente vai estar a falar do mesmo livro nos próximos meses porque saiu e porque toda a gente gostou, ou muita gente gostou e muita gente odiou e nós temos curiosidade de ver e não sei o quê. Mas não há pressa absolutamente nenhuma. Uma coisa tão boa é que os livros não saem das estantes, eles estão lá. Exato. E não se transformam. Não se transformam noutras coisas. Isso é importante, obviamente, apoiarmos as novidades literárias, porque apoiando essas novidades nós conseguimos apoiar os autores de quem gostamos e dar continuidade a essa carreira, nós podemos contribuir para isso. Uma das coisas que eu gosto nos livros é que, lá está, eles estão lá quietinhos. Sim. E às vezes escritores que publicaram quando não havia tanto esta fúria das redes sociais e que ficaram um pouco no seu tempo. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Ana Teresa Pereira, que aconselho vivamente, uma escritora que já escreveu para cima de 70 livros, que enfim, é um deslumbramento cada livro dela. Desculpa fazer publicidade à concorrência, mas não te importa. E lá está, não é assim tão falada, não é tão lida, porque se calhar também ela fecha-se um pouco, não é? Fecha-se um pouco na sua ilha, literalmente. Mas vale muito a pena voltarmos a... Exatamente, e é muito falada nas redes, não é? Por isso, acho que sim, a Rita tem toda a razão. Vale a pena olharmos para a estante e ver o que lá está. Temos mais uma pergunta. Olá, eu queria dar parabéns aos dois. Eu tenho uma pergunta que é, mais como leitores, se quando estão no processo de escrita, torna-vos difícil ler outros livros, ou estão sempre a pensar na vossa história, ou conseguem simplesmente distanciar-se? Boa pergunta. Sim, às vezes é um pouco complicado. Quando estamos a ler livros maus, é ótimo porque achamos que somos os melhores escritores do mundo e que aquilo está a correr super bem. Agora, o pior é quando, e por acaso eu já tinha escrito este livro, mas um mês depois comecei a ler um livro, que foi dos melhores livros que eu li este ano, de um autor brasileiro chamado Claudinei Sevignani, que se chama Cisne de Vidro. E pensei, fogo, porque é que eu não escrevi isto? A sério. Quando lemos maus é maravilhoso, que somos os melhores do mundo, mas quando lemos assim um livro espetacular, pensamos, eu tive 1 ano a escrever um livro e aparece-me isto agora. Muito melhor. Se eu soubesse, nem tinha começado, não é? Nem Exatamente. tinha começado, sim, mandava, sim. Dizia, olha Marta, este já escreveu. Olha, já está, editei este cá em Portugal e está bom, está bom. Dividimos os royalties e está ótimo. Pois, eu ao início, quando comecei a escrever, tinha um bocadinho de receio que tudo aquilo que eu estava a ler transbordasse para a minha escrita. E depois percebi que isso é suposto acontecer. Ou seja, é suposto acontecer isso, mesmo que, lá está, como o Álvaro dizia, quando tu lês coisas de que não gostas ou que achas que são más, o teu cérebro de escritor olha sempre, pelo menos o meu, olha para aquilo e diz, ok,
Então, porquê é que eu não gostei disto? O que é que eu teria feito diferente? Então, qualquer coisa se torna um exercício de escrita, na realidade. Não só nesse lado de dar uma palmadinha nas nossas próprias costas, de afinal aquilo que eu estou a escrever não é assim tão mau, mas também numa lógica de desafio, de pensar o que é que eu faria diferente? Como é que eu melhoraria este livro? Eu faço isso algumas vezes. E depois, também já desisti de fugir dos temas que estou a escrever na leitura, porque tentei fazer isso com o meu primeiro livro. E pensei, não, a partir de hoje não há nenhum livro sobre uma filha que não conhece o pai. Não entra nenhum livro nesta casa sobre isso. Até eu acabar de ler, de escrever esta história, não vou ler nada sobre isso. Fui ler um livro de ficção científica. Lá estava uma filha que não sabia quem era o pai. Portanto, eu desisti, pensei, o que tiver de ser será, se cometer algum tipo de plágio nunca será intencional, portanto, é Sim, isso. e é engraçado, é muito engraçado isso que estás a dizer, porque aconteceu-me também com o livro que eu acabei de escrever. Aconteceu depois de ler um livro do Edouard Louis, não me lembro exatamente qual foi, mas enfim, depois eu lembro-me. E há uma cena que é muito idêntica. E eu pensei, tiro-a do meu livro ou não? Mas a cena é mesmo muito, a passagem é mesmo muito parecida. Mas eu juro que só li depois o livro dele. Eu optei por não retirar. Porquê? Porque também nos diz que há uma certa universalidade nos temas que nós tratamos. E se aquela pessoa escreveu isto desta forma e eu também escrevi sem haver plágio, então faz sentido que Faz isto sentido, esteja lá. exatamente. Mais uma pergunta? Faz mal, posso eu fazer a última pergunta para fecharmos a nossa sessão, que estamos mesmo a aproximar-nos do fim. Rápido, creio. Como é que vêm as novas vozes? Eu acho que de alguma forma já tocaram nisto ao longo da nossa conversa, mas para fechar acho que conseguem elaborar mais. Como é que vêm as novas vozes da literatura portuguesa daqui a 5 anos e onde é que vocês gostariam de estar? É indiferente quem começa. Gostava de estar na minha casa do Alentejo, com piscina, paga pelos meus livros, mas sei que isso não vai acontecer. Era onde eu gostava de estar. Não me perguntam onde é que eu gostava de estar, que eu digo-te. Compro só o terreno. Sim, se calhar já terei o terreno nessa altura. Um terreno ali todo baldio de veluto. Depois vou ter eu de desmatar com as minhas próprias mãos. Exatamente. Ainda te vais magoar. Ainda me vou eu magoar e Mas é construir que a casa quieto, pedra a tá pedra. Não, constrói o Guilherme. Ele está a dizer que sim. Estás a ver o quê? O quê? Um granizado? Olha, rica vida a tua. E nós aqui a trabalhar. E nós a trabalhar, já vi. Olha, também está ali sentadinho a abanar-se. Isto realmente. Mas também está ali sentadinho. Exato, fresquinho. Enfim, isto realmente, uns trabalham, outros vivem a vida. Mas depois vocês podem ir lá todos à nossa casa do Alentejo. Não há de ser daqui a 5 anos. Mas sim, onde é que eu me vejo? Eu acho que é difícil dizer onde é que vejo as novas vozes. Até porque há muitas que estão a surgir, muitas que vão desaparecer naturalmente, sim. Acho que isso é difícil, desculpa se eu queria uma resposta mais concreta dentro deste, mas acho que é difícil. Agora, onde é que eu me vejo? Vejo-me a continuar a escrever, acho que essa é a única garantia que eu posso dar na realidade. E vejo-me a tentar, a cada livro, explorar, ir além dos temas que já explorei, ou seja, falar de outras coisas, sair desta minha zona de conforto, tanto nos temas como na própria escrita, na própria escolha de perspectivas, de narradores, de não sei, tanta coisa que há para explorar, mas também ao mesmo tempo a ir um bocadinho mais fundo ainda naquilo que é a humanidade que está dentro das minhas personagens. Eu acho que é a única garantia que eu posso dar. Em relação a novas vozes, onde é que eu as vejo? Algumas vejo-as assim, numa grande tina de ácido a desfazerem-se até desaparecerem eternamente. Não que eu queira, mas acredito que isso irá acontecer a algumas pessoas. Outras vejo-as a representarem a literatura escrita em língua portuguesa da melhor forma, lá fora, a irem para o Brasil, a fazerem grande carreira, a ganharem prémios, a serem vozes muito importantes, porque está a acontecer muita coisa boa também na literatura escrita em língua portuguesa, quer em Portugal, no Brasil, enfim, nos países de língua oficial portuguesa, temos muita coisa boa a acontecer. Com outros acontecerá a tal tina de ácido, mas é normal, é o que acontece na vida, em todas as profissões. Não é? Sim. Eu gostava de, daqui a 5 anos, estar com a Rita na casa do Alentejo, eles a trabalharem para nós, né? A abanarem-nos e nós ali a abanarem-nos com notas de 500 euros, que para nós não, enfim, guardanapos. Não, mas se eu olhar para trás e pensar, olha, escrevi sobre o que queria,
não alterei muito a minha linha de... Fui fiel a mim Fui própria. fiel, sim, escrevi sobre coisas que me entusiasmaram. Ou, no fundo, continuei a escrever e isso já é tão bom. Não é? Acho que basicamente é isso. Álvaro. Tirando a Casa do Alentejo. Exato, tirando a Casa do Alentejo. Álvaro e Rita, muito obrigada. Muito obrigada a vocês também que estão aí deste lado. Podem bater palmas, Dora, tá, já deste. Eu vou passar um papelinho com o meu número de telefone para vocês contribuírem com o MBWay para a minha casa do Alentejo. Exato. E vemo-nos ali nos autógrafos atrás. Obrigada.